Estou aqui para falar sobre sucesso. A primeira regra do sucesso é ter uma visão. Veja, se você não tem uma visão de para onde você vai, e se você não tem um objetivo que você almeja, você fica vagando e você acaba não chegando em lugar nenhum. Como vocês sabem, eu nasci em 1947, na Áustria, depois da Segunda Guerra Mundial. Então eu tive muita sorte por ter tropeçado na minha visão. E eu realmente não gostava da Áustria, onde eu cresci. Eu não podia esperar para sair de lá. Eu não conseguia me enxergar sendo um agricultor ou um trabalhador de uma fábrica ou qualquer coisa assim. Mesmo que meus pais quisessem que eu ficasse lá e tivesse uma vida normal, mas essa era a visão deles, não a minha. Minha visão era totalmente diferente. Senti que havia nascido para algo especial, para algo único, para algo grande. Então um dia fui para a escola. Me lembro que eu tinha 11 anos e eles mostraram um documentário sobre a América. Lá nesse documentário eles mostraram enormes prédios, arranha-céus, as enormes pontes, as rodovias de 6 pistas, todas essas coisas. Então eu disse a mim mesmo: é lá onde eu quero estar. Eu não quero ficar por aqui com essas casinhas de fazenda e esses prédios pequenos. Eu quero estar na América. Um dia depois da escola, eu passei por uma loja em Graz. Então eu entrei, olhei em volta e então eu vi uma revista. Havia uma revista de fisiculturismo que tinha Reg Park na capa. Reg Park era, naquele momento, Mr. Universo 3 vezes. E eu vi na tela de cinema como Hércules. E eu li isso e eu disse para mim mesmo: uau, este é o plano para minha vida. Isso é exatamente o que eu quero fazer. Eu quero me tornar um campeão de fisiculturismo como o Reg Park. Eu quero estar no cinema assim como o Reg Park. E eu quero ganhar milhões de dólares e ser rico e famoso como o Reg Park. Você sabe como foi bom saber para onde eu estava indo? Saiba que na maioria das pessoas não sabe para onde está indo. Eu sabia para onde eu estava indo. Sabia que eu me tornaria esse campeão de fisiculturismo, assim como ele. Então foi apenas uma questão de como você vai fazer isso. Eu me senti tão aliviado, porque quando você tem um objetivo, quando você tem uma visão, tudo fica fácil. Então as pessoas sempre me perguntavam, quando me viam na academia na época do Pulping Iron, e elas diziam: por que você está trabalhando tão duro? 5 horas por dia, 6 horas por dia, e você sempre tem um sorriso no rosto. E eu dizia às pessoas o tempo todo, eu dizia: porque para mim, eu estou mirando em um objetivo. Na minha frente está o título do Mr. Universo. Então cada repetição que eu faço me deixa mais perto de alcançar aquele objetivo, de tornar esse objetivo, essa visão, uma realidade. Cada série que eu faço, cada repetição, cada peso que eu levanto, me deixará um passo mais perto de me tornar e de transformar e conquistar esse objetivo em realidade. Então, eu mal podia esperar para fazer outro agachamento de 500 libras. Mal podia esperar para fazer outro supino de 500 libras. Mal podia esperar para fazer outras 2.000 repetições de abdominais. Mal podia esperar pelo próximo exercício. Aos 20 anos de idade, eu fui para Londres e eu venci a competição de Mr. Universo, sendo o mais jovem Mr. Universo de todos os tempos. E foi assim porque eu tinha um objetivo. Então deixe-me dizer algo. Visualizar seu objetivo e ir atrás dele é algo divertido. Você tem que ter um propósito. Não importa o que você faça na vida, você tem que ter um propósito. 74% odeiam seu trabalho na América. Agora, não é muito diferente quando você vai para a Europa. A maioria das pessoas não gostam do que está fazendo, porque na verdade não estão fazendo isso, porque não têm um objetivo. Elas não seguiram esse objetivo. E de repente, se houver uma vaga de emprego, eles conseguem um emprego, porque você tem que trabalhar. Mas quando você trabalha, é uma tarefa árdua, é trabalho, não é divertido. Então, se você pensar que apenas um quarto das pessoas realmente gosta do que está fazendo na vida, isso é inacreditável se você pensar sobre isso. Então me senti tão abençoado por saber o que estava fazendo
É como um estudante de medicina, que estuda e sabe que quer se tornar um médico. Você sabe para onde ir. É a mesma coisa também na política. Eu lembro que na política eu tinha uma visão muito clara de que eu seria o líder da Califórnia. Isso é o mais longe que eu poderia ir porque eu não nasci na América. Então eu não poderia concorrer à presidência. Assim sendo, governar o quinto maior estado. Eu devo dizer, o maior estado entre os 5 de maior economia no mundo. Foi para mim realmente o título final, a realização final na política. Então mesmo com as pessoas vindo até mim e dizendo, por que você não concorre para algo menor? Você nunca vai conseguir. Eu concorri para governador. Depois, meses depois, me tornei governador no estado da Califórnia. Novamente, porque eu tinha uma visão muito clara do que eu ia fazer com a Califórnia. Então essa é a regra número 1. Tenha uma visão. A regra número 2 é, não dê ouvido para os pessimistas. Não ouça os pessimistas. Em tudo aquilo que eu já fiz, a coisa que eu ouvia da boca das pessoas era, isso é impossível, não dá para fazer isso. Ou, não, isso é na verdade o que eu ouvi. E evidentemente eu provei às pessoas que dava para fazer. Então sempre que alguém me dizia, isso não pode ser feito, eu ouvia, isso pode ser feito. Quando eles diziam não, eu ouvia sim. E quando eles diziam isso é impossível, eu ouvia, isso é possível. Acredito firmemente no que o Nelson Mandela disse. Tudo é sempre impossível, até que alguém o faça. Bem, eu vou ser aquele que diz a mim mesmo. Eu vou fazer e vou mostrar para eles. Talvez nunca tenha sido feito antes. Isso está perfeitamente bem para mim. Mas eu vou fazer isso. E eu não darei ouvidos aos pessimistas. É tudo sobre o trabalho duro. Como eu disse, para ter me tornado fisiculturista, eu trabalhava 5, 6 horas por dia. Então, vou fazer a mesma coisa agora para atuar. E é claro, eu fui para a faculdade estudar inglês. Eu fiz as aulas para remoção de sotaque, aulas de atuação e todas as outras coisas, o dia todo. Eu trabalhei. E dentro de um curto período de tempo, eu fiz um filme chamado Hércules em Nova York. O que, claro, foi um completo fracasso, mas não me desencorajou. Eu ainda tinha a mesma visão. E de repente fui para as ruas de São Francisco e fiz Stein Hungry, Pumping Iron, o vilão, e de repente eu fui convidado por Dino de Laurentiis, da Universal Studios, para estrelar Conan, o Bárbaro. E depois que eu fiz Conan, o Bárbaro, o diretor, na conferência de imprensa, disse à imprensa. O diretor era John Milius. E ele disse à imprensa, se não tivéssemos Arnold, teríamos que construir um. Pense a respeito disso. O próprio corpo, que eles disseram que nunca podia ser algo comercial, porque o momento era inadequado, alguns anos depois, estou fazendo Conan o Bárbaro, e esse filme se tornou o número 1 nas bilheterias. Quando estreou no verão de 1982, pense nisso, e o diretor diz, se não tivéssemos o corpo dele, teríamos que construir um. Então, de repente, meu corpo se tornou um ativo, não um passivo. E foi a mesma coisa com o Exterminador. Depois de terminarmos de gravar o Exterminador, James Cameron disse à imprensa, se o Arnold não tivesse aquele sotaque e falasse como uma máquina, acho que o filme não teria funcionado. Então pense sobre isso. O corpo, o sotaque que eles atacaram foi um trunfo, mas eu não escutei esses perdedores. Eu não escutei de jeito nenhum. Essa é a pura realidade. Você não pode ouvir os pessimistas. Então esta é uma lição muito importante para todos vocês. Então quando alguém disser, não, essa é uma ideia estúpida, você não precisa dizer isso para a pessoa, mas em sua mente você pode dizer isso. Você é um idiota. Você não sabe nada. Essa foi mais uma dublagem do grande Arnold em uma de suas palestras motivacionais. Até a próxima.